Olá, alunos do oitavo ano. Estamos de volta para mais uma aula de matemática. Nessa semana vamos estudar contagem e probabilidades, iniciando pelo problemas de contagem. Recentemente nós estudamos um pouco de circunferência e círculo. Espero que vocês tenham entendido que já passou e que agora vamos estudar um novo conteúdo. Esse conteúdo é um pouco mais fácil. Vocês devem apenas prestar atenção na nomenclatura de algumas partes da matemática que vocês devem conhecer, né? Alguns nomes, né? Como, por exemplo, os eventos da probabilidade, né? O que é um evento mutuamente exclusivo, né? O que é o princípio fundamental da contagem. Então, você precisa apenas saber o que são essas coisas. A parte de calcular é bem mais fácil. Nós vamos usar apenas adição e multiplicação. Então, teremos um conteúdo um pouco mais fácil, mas que vocês devem prestar bem atenção para não esquecer os nomes, tá bom? Vamos iniciar nossa aula. Efetuando contagens. Considere a seguinte situação. Para participar de uma gincana, as turmas de oitavo ano devem escolher uma cor de blusa entre verde e laranja, onde cada aluno pode escolher apenas uma das cores. Então, a escolha dos alunos vai ser ou verde ou laranja, né? Vamos dar sequência aqui. Verificou-se que 34 alunos escolheram a cor verde e 43 alunos escolheram a cor laranja. Então, temos aqui, né, a quantidade de alunos que escolheu cada cor: 34 a cor verde, 43 a cor laranja. E aí nós temos que dar sequência aqui ao nosso exemplo, né? Bem fácil, né? Cada um escolheu a sua cor, temos aí o total de alunos. Vamos ver agora o que são eventos mutuamente exclusivos, que eu falei no início do vídeo. Nessa mesma situação, dizemos que a escolha das cores é composta de duas partes ou dois eventos, que são mutuamente exclusivos, né? Eu chamo de evento cada parte de uma pesquisa, né? De uma escolha, né? Cada coisa que acontece é chamada evento. Então, escolher a cor verde é um evento. Escolher uma cor laranja é outro evento. Então, temos evento 1, a escolha de uma cor. Evento 2, a escolha da outra cor. E dizemos que dois eventos são mutuamente exclusivos quando eles não podem ocorrer ao mesmo tempo. Então, eu não posso escolher as duas ao mesmo tempo, nesse caso. Ou eu escolho a cor verde ou a cor laranja. Então, é exclusividade, mutuamente exclusivo. Ou você escolhe um ou escolhe o outro, e não os dois ao mesmo tempo. Né, ainda nesse mesmo exemplo, né, temos aqui algumas perguntas. Ó. Nós vimos que 34 alunos escolheram a cor verde e 43 alunos escolheram a cor laranja. Qual é o número de escolha para cada aluno? Né? Quantas opções? Né? Cada aluno ele tem duas opções, né, verde ou laranja. Então, o número de escolha é 2. Duas cores que ele pode escolher. Então, essas são as opções dele. Quantos alunos foram entrevistados? Bom, para a gente descobrir, vamos só ver aqui, ó. 34 alunos escolheram a cor verde, 43 a cor laranja. Então, se a gente somar, né? Somando aqui as duas escolhas de cada cor, temos 77 alunos, que é a soma de 34 com 43. Como os eventos são mutuamente exclusivos, escolhe um ou outro, basta fazer a soma. Tá certo? Então, esse é o princípio aditivo da contagem. Na situação anterior, né, para obter a quantidade de alunos entrevistados, você teve de efetuar uma adição, né, a ocorrência do evento 1 com a ocorrência do evento 2. Pois ou ocorre um deles ou ocorre o outro. Ao efetuar essa adição, você utilizou o princípio aditivo da contagem. Né? Aditivo significa somar. Ao determinar o número de ocorrências, precisamos tomar cuidado de verificar se de fato os eventos são exclusivos, né? Se são mutuamente exclusivos. Por exemplo, na situação anterior, se os alunos pudessem escolher, além das cores verde e laranja, ambas as cores, veja o resultado no quadro a seguir. Então, como é que significaria isso? Eu posso escolher, além de verde ou laranja, eu posso escolher as duas cores. Então, eu posso escolher, eu quero verde e quero verde e laranja, né? Ou seja, ou todo mundo de verde, ou misturado, verde com laranja. Ou a outra escolha, quem escolheu laranja? Ou eu quero todo mundo laranja, ou então misturado, laranja com verde. Então, essa é a escolha de ambas as cores. Vamos ver aqui no quadro seguinte.
44 alunos escolheram apenas a cor verde. E 53 alunos escolheram apenas a cor laranja. Mais 20 alunos escolheram verde e laranja. Então, desses 20 alunos, alguns deles tinham escolhido também verde. E desses 20 alunos, alguns deles também tinham escolhido laranja. Então, eu não sei quantos alunos escolheu verde e laranja, nem só verde e laranja. E eu não sei quantos alunos escolheu só laranja e verde. Então, para calcular o total de alunos agora, né, para me saber quantos alunos foram entrevistados, precisamos, além de somar as escolhas de cada cor, devemos subtrair o número de ambas as cores, pois foram adicionados duas vezes. Então, nesse caso, né, que temos que eles puderam também escolher as duas cores, então eles votaram duas vezes, né? Ou só verde, ou verde e laranja. Então, eu tenho que fazer aqui a subtração. Como é que fica? Ó? O N, né, que é o número de alunos, vai ser 44 que escolheu a cor verde, mais 53 que escolheu a cor laranja, menos 20 alunos que escolheram ambas as cores. Então, nós temos, fazendo essa conta aqui, somando 44 com 53 e subtraindo 20, vamos encontrar 77 alunos. Então, esses são um exemplo, né, de como a gente pode calcular os eventos mutuamente exclusivos. Agora, temos aqui nosso principal objetivo dessa aula, que é calcular, resolver problemas utilizando o princípio fundamental da contagem. Observe as placas de automóvel abaixo. Temos aqui um modelo de placa antiga, né, que alguns motos, algum carro ainda tem esse tipo de modelo ainda. E temos um modelo novo, né, que agora está sendo substituído, todos os veículos no Brasil estão utilizando esse novo modelo de placa. Qual é a diferença dessa primeira placa para a segunda, né? Aqui em cima tem o nome Brasil, aqui era o nome da cidade e do estado, né? Agora todos é só Brasil, ninguém sabe mais se é de Ceará, qual é o estado que é. Claro que aqui tem um símbolozinho, né? Ó, nesse caso aqui de São Paulo, ó, né? Talvez aqui no estado de Ceará deve ter também o símbolozinho aqui do Ceará, né? Para identificar. Mas o que a gente tem que prestar mais atenção é aqui na escolha dos algarismos. Ó. Imagine aí quantas placas diferentes podem ser confeccionadas utilizando 3 letras e 4 números. Qual o número de placa que a gente poderia encontrar? Né? Quantas placas? São um número bem grande, né? E quantas placas eu poderia formar utilizando 3 letras, um número no primeiro algarismo aqui, uma letra no segundo, ó, que é a diferença dessa aqui para essa. Ó. Aqui o segundo algarismo aqui é número, 8. É um número. E nesse aqui é uma letra. Ó. Então, observe que eu tenho mais opções de letra do que de número, né? Então, qual seria a quantidade de placas que eu posso formar, né? Como o Brasil é um país grande, né? São milhões e milhões de placas diferentes que dá para formar. Então, o princípio fundamental da contagem, ele consegue nos dizer, né? Calcular a quantidade de placa de automóvel, por exemplo, que pode ter no Brasil. Quantas placas diferentes podem ser calculadas com esse sistema? Vamos ver aqui algumas perguntas, né? Quantas são as possibilidades para a primeira letra de uma placa de automóvel e para a segunda letra e para a terceira letra? Observe que nos dois modelos de placa, né, no início nós temos 3 letras, né? Ó, 3 e 3. Então, na primeira letra, para me escolher aqui a primeira letra de uma placa, eu tenho quantas opções? São todas as letras do alfabeto, né? 26 opções. Do mesmo jeito, para a segunda letra, eu tenho 26 e do mesmo jeito para a terceira, porque eu posso repetir a letra, né? Então, nós temos 26 letras para calcular em cada opção, ó, 26, 26 e 26. Então, a combinação diferente de placas diferentes, só para as letras, eu ia multiplicar aqui, ó, 26 vezes 26 é 26, já daria um número bem grandão, né? Imagina agora quando eu multiplicar pelos algarismos. Então, seria um número enorme. Quantas são as possibilidades para o segundo algarismo de ambas as placas? Né? Nessa placa aqui, nós temos o número 8. Então, eu posso ter aqui 10 combinações, né? O 0, o 1, o 2, o 3, até o 9, né? São 10 algarismos, incluindo o 0, que eu posso colocar aqui. Já na segunda placa, né? Nessa aqui, eu tenho uma letra na segunda opção, ó, não é um número, ó, que é 8, aqui é o R. Então, para esse tipo de placa aqui, eu tenho 26 letras diferentes que eu posso colocar aqui. Ou seja, esse novo modelo, ele vai permitir o Brasil ter uma maior quantidade de veículos
né, cadastrado de placas diferentes do que o modelo antigo. Porque agora eu tenho 26 opções e aqui eu só tinha 10. Ó. Então quando eu for multiplicar essas opções aqui, vai aumentar as minhas opções. Tá certo? Então, o princípio fundamental da contagem, ele nos possibilita calcular esse tipo de coisa. Quantas placas de automóvel eu posso ter no Brasil, né? Se eu tivesse outro modelo com letra diferente ou em outro país, quantas placas seria? Esse é um exemplo que a gente pode usar bastante. O princípio fundamental da contagem, né, para determinar a quantidade de placas de automóveis que podem ser formadas, de acordo com esse critério, utilizamos o princípio fundamental da contagem. Mas como ela é um número muito grande, nós vamos ver um exemplo mais fácil, tá certo? Vamos ver aqui um outro exemplo. Marcela tem 2 calças e 3 camisas, que utiliza para ir à escola. Ela quer combinar essas peças sem repetir uma combinação em uma semana. Será que é possível? 2 calças e 3 camisas, ela fazer combinações diferentes e toda semana com um tipo de roupa diferente? Vamos ver aqui o exemplo, né? Aqui é o mesmo problema, só que aqui eu tenho um desenho, ó. A Marcela, ela tem uma calça preta e uma calça branca. Tem uma blusa vermelha, uma blusa amarela e uma blusa verde. Então, quando ela combinar a calça preta dela com cada blusa, ela vai ter 3 opções. Quando ela combinar a calça branca dela com as mesmas 3 blusas, ela vai ter mais 3 opções diferentes. Esse tipo de esquema é conhecido como diagrama da árvore, porque você vai fazendo a ligação aqui, ó, calça com blusa, né? Vai fazendo aqui a ligação e vai formando como se fosse os galhos de uma árvore. Você pode pesquisar aí na internet, né? Quem tiver um tempinho para estudar mais, você pode estar pesquisando, né? Diagrama da árvore, que tem lá um monte de... Nas imagens do Google você vai encontrar um monte de diagrama diferente. E aí nós temos, né, assim, 6 possibilidades, né? 3 com a calça preta, 3 com a calça branca, um total de 6 possibilidades. Então a gente conseguiu ver que, como é uma semana é 5 dias, né? Ela poderia sim combinar as peças de roupa que ela tem, né? Ela tem quantas peças de roupa? 2 calças e 3 blusas, 5 peças de roupa, né? Combinando essas peças, 2 calças com 3 camisas, ela poderia ir todo dia para a aula com uma combinação diferente, sem repetir. Porque ela saía para a aula 5 dias e tem 6 possibilidades. Certo? Vamos dar aqui sequência, né? Observe que multiplicando a quantidade de calças, né? Tem 2 calças, pela quantidade de camisas, que são 3, temos 6 combinações. Esse procedimento de cálculo é conhecido como princípio fundamental da contagem. Então, o diagrama da árvore ele é bem comum, é bem fácil de você identificar. Mas quando você tem muitas combinações, você faz a multiplicação, que é mais fácil encontrar o total de combinações. Vamos ver aqui outro exemplo. Ó. Quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar utilizando os algarismos 0, 3, 5, 6, 8 e 9? Então eu tenho aqui, ó, 6 algarismos diferentes um do outro, né? Distinto eu não posso repetir, tá certo? Distinto significa sem repetição. E aí eu tenho esses 3 algarismos e eu quero formar números de 3 algarismos. Significa o quê? Por exemplo, 356, pegando esses 3 primeiros aqui, ó, né? É 689, pegando os 3 últimos, né? Então eu vou combinar ele de 3 em 3. Eu quero saber quantos números ao todo eu posso formar, né? Então imagine aí, se eu for usar o diagrama da árvore e eu for combinar o 9 com todos esses outros algarismos, depois o 6, depois o 8, eu vou passar um dia todo e não vou terminar. É muitos números para combinar. Então, como eu quero saber a quantidade, né? Eu vou resolver usando o princípio fundamental da contagem, que é multiplicando minhas opções. Ó, quantas opções eu tenho para cada número? Já que são 3 algarismos, eu coloquei aqui 3 tracinhos, né? Se fosse 4 algarismos o meu número, eu vou colocar 4 tracinhos aqui, ó. Tá certo? Então, como são 3 tracinhos que eu vou multiplicar. Então, nesse primeiro tracinho aqui, eu vou multiplicar, eu vou botar o número aqui de opções que eu posso colocar aqui. Quantos números desses aqui eu posso colocar aqui nesse? Eu posso escolher o 9, botar aqui, né? Posso escolher o 8, o 6. Eu tenho várias combinações para colocar aqui nesse primeiro tracinho. Mas o 0 não pode. Por quê? Porque se é o início do número, o 0 à esquerda não vai ficar só 2 algarismos. O 0 à esquerda não vale nada, né? Então eu não posso colocar o 0 nesse primeiro. Mas eu posso colocar o 3, o 5, o 6, o 8 e o 9. Então eu tenho 5 opções. Então eu vou colocar aqui o número 5, que significa as opções que eu tenho, tá certo?
Tenho 5 opções. Para esse segundo número aqui, eu tenho quantas opções? Observe que agora eu posso colocar o 0. Mas como eu já coloquei um desses outros aqui nesse primeiro, né? Eu tenho o 0 e eu tenho agora 4 números aqui para colocar. Eu tenho 5 opções também. Por quê? Porque eu posso colocar agora o 0, mas eu já coloquei um desses outros 5, eu já coloquei aqui. Então eu tenho 0 mais 4 opções. 5 opções. E para o último algarismo, eu vou ter 4 opções, porque eu não já usei 2. Eu já escolhi 2 números para colocar aqui. Então eu posso ter agora 4 opções para colocar. Ah, professor, mas você colocou o 5 duas vezes. Formou 554 e não pode repetir? Calma, pessoal, é o seguinte. Eu não posso confundir. Aqui eu estou multiplicando as minhas opções. Aqui é quantos desses números eu posso colocar em cada lugar. Não é o número que eu estou formando, não. Tá certo? Eu quero saber quantos números eu vou formar. Então, esse 5 e esse 5 e esse 4 é o total de opções que eu posso colocar em cada posição. Tá bom? Então, não vamos confundir, não. 5, vou multiplicar por 5 e vou multiplicar por 4. Então, eu estou só multiplicando minhas opções. 5 opções para o primeiro número, para o primeiro algarismo, vezes 5 opções para o segundo algarismo, vezes 4 opções para o terceiro algarismo. Multiplicando 5 vezes 5 dá 25. Multiplicando 25 vezes 4, vamos ter 100. Portanto, podemos formar 100 números distintos com 3 algarismos desses 6 aqui. Então, lembre-se, você, no princípio fundamental da contagem, você multiplica suas opções, tá certo? Como lá na roupa, multiplicamos 3 vezes 2, né? Aqui, multiplicando o total de opções que eu tenho. Então, eu vou encontrar 100 números distintos. Bom, chegamos ao final de nosso vídeo. Agora é a sua vez. Faça os exercícios propostos na planilha. Espero que você tenha entendido. Lá no livro didático tem mais alguns exemplos. Vocês podem estar fazendo a leitura. Quem não tem o livro, a gente vai colocar no grupo as páginas do livro para você dar uma estudada também. E se você não entendeu, entre em contato comigo. E no final da semana eu vou colocar mais uma vez a correção das atividades. Bons estudos a todos e boa semana!